Bom, turma, neste momento eu vou passar para vocês a resolução de 2 exercícios envolvendo 4 conceitos: função par, função ímpar, função limitada, função periódica. Vamos recordar primeiro quando é que uma função é chamada de par. Uma função é chamada de par se ela satisfaz a essa propriedade. A função para menos x é igual à função para x. E a função é ímpar caso aconteça essa propriedade. A função para menos x é igual à própria função de x, porém com sinal negativo. Vamos olhar cada uma delas. Olhem aqui. A primeira delas, f de x é 1 sobre x2. Vamos ver o que acontece com f para esse caso de menos x. 1 sobre. Observe que se eu colocar aqui menos x ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado. Quer dizer que 1 sobre x2 volta a ser f de x. Então, olha, f de menos x é igual a f de x. Conclusão, esta função ela é par. Esta outra, f de x é x ao cubo. Vamos trocar esse x por menos x. Observe que menos x elevado ao cubo é menos x vezes menos x vezes menos x. Então dá apenas um menos x ao cubo. E essa expressão aqui também é f de x. Então observe que f para menos x é a própria f de x com sinal trocado, satisfazendo a propriedade de ser uma função ímpar. Então essa daqui é ímpar. f de x igual a x. Vamos colocar menos x. Observe que aqui, menos x. Repare que esse x aqui, ó, é a própria função. Então isso aqui equivale a menos f de x. Vejam que esta propriedade, f de menos x igual a f de x com sinal menos, é propriedade de função ímpar. Então, esta função é ímpar. Esta outra. Vamos lá. Vamos fazer com ela o que foi feito com as outras. Onde é x, colocamos menos x. Porém, essa expressão, eu posso pôr o menos fora. E, novamente, eu tenho essa expressão que é a própria função. Observe que ela satisfaz a propriedade de ser ímpar. Então, esta função é ímpar. Esta outra, f para menos x. O sinal de menos pode vir fora. Observe que essa expressão é a própria função. Então, o que eu tenho? F de menos x igual a menos f de x, que também é essa propriedade. Então, essa também é a função chamada ímpar. Então, notem que
das 5 funções apresentadas, essas é a única par e as demais ímpar. Tá bom? Observe que não é pelo fato de ter um número par multiplicando a função que ela vai ser par. Não é por isso. É pelo fato dela satisfazer a essa propriedade aqui. Tá bom? Vamos agora a mais uma questão interessante, onde é dada essa função definida por 2 sentenças. Quando x está entre 1 e 4, não valendo 4, a função vale x menos 2. Para 4 até 7, quando x for 4 a 7, ela é esta outra. E eu quero saber se ela é limitada, periódica, par ou ímpar. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos desenhar o gráfico, porque não dá para ficar testando para menos x aqui no caso, porque ela é uma sentença definida por várias sentenças, uma função definida em 2 pedaços. Então nós vamos desenhar o gráfico dessa função de 1 a 4. Então nós fazemos o seguinte, aqui colocamos o eixo x e o eixo y. E vamos desenhar a função. Só que de 1 a 4, de 1 a 4, quer dizer, nesse intervalo, aqui ó, nesse intervalo, a função tem que respeitar a essa condição. De 1 a 4, o y vale x menos 2. Então a gente faz isso. Para x igual a 1, quando aqui for 1, vai dar menos 1. Um ponto é aqui embaixo. Quando x for 2, vai dar 0. E quando x for 3, vai dar 1. Onde eu estou pensando que isso aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 1. Quando x for 4, vai dar 2. Como notam, o x igual a 4 não está fazendo parte, ela é apenas menor do que 4. Então a gente faz o seguinte, colocamos uma bolinha aberta e ligamos com um segmento de reta até ali. E agora, de 4 até x igual a 7, nesse intervalo, nós vamos trabalhar com esta outra expressão. Fiz mais forte, escrevi mais forte. Tá vendo? Então, para 4, aqui, menos 4 com mais 6, 2. Para 4 é 2, então ele fecha aquele buraco. Vamos colocar em vermelho. Vermelho. Para 5, menos 5 mais 6 é 1. Para 6, menos 6 mais 6 é 0. E para 7, menos 7 mais 6 é menos 1. A altura do outro. Então, vai dar esse segmento de reta. Que é uma expressão de primeiro grau. Bom, observemos agora o que o problema pede. Se a função é limitada. Bom, quando que uma função é limitada? Quando ela tem um mínimo e um máximo. A função é chamada limitada quando ela tem um mínimo e um máximo. Aqui no caso, existe um valor mínimo e existe um valor máximo da função. Então ela fica presa nesse intervalo. Então, ela é uma função limitada. Ok. Limitada. Ok. Tá?
Função limitada. Periódica? Não. Qual o motivo? Ser periódica é estar com trechos repetitivos, etc. Onde essa distância é chamada de período. Não é o caso dessa função. Então, periódica não. Par? Também não. Por quê? Se eu pego um valor de x positivo e um valor de x negativo, o f de x igual a menos f de menos x, não vai dar certo isso, porque o negativo não existe para ela. Então, desse modo, ela não é par, também não é ímpar, ok? Então, essa é a resposta do problema. Não é par, não é ímpar. Só recordando a todos, uma função é dita par, o gráfico dessa função, ela será algo desse tipo. Para um valor negativo de x e para um valor positivo de x, o valor da função é o mesmo. Então, se essa aqui sobe aqui, essa aqui vem aqui. Se essa aqui desce aqui, essa aqui vem aqui. Se essa aqui vai para cá, essa aqui vai para cá. Se essa aqui desce, essa aqui desce, essa aqui desce. Assim vai. Tá vendo? Tudo que acontece aqui e aqui são ramos simétricos. São simétricos, tá? Se for, no caso, ímpar, esse trecho seria aqui invertido. O f de x e o f de menos x, eles são com sinais opostos. Algo desse tipo. Então, este aqui é o sintoma de um gráfico par. E este que eu vou fazer é de um gráfico ímpar. Se ele faz assim, esse aqui faz assim. Contrário. Não, eu fiz o contrário, né? Não saiu legal, tá? Eu fiz errado aqui. Vamos supor, se esse aqui é 2, o outro é menos 2. Se esse aqui é 3, o outro é menos 3. Se esse aqui é 5, o outro é menos 5. Se essa sobe para lá, esta vem para cá. Em quadrantes opostos. Tá bom? Muito bem, pessoal. Está aí, então, uma ideia do que é a função par, ímpar, limitada e periódica.